Está aí o recadinho para você, aqui no nosso Panorama 95, que agora traz aqui no nosso programa o quadro Check-up no rádio, hoje recebendo a nutricionista Isabelle Cláudia aqui no nosso Panorama 95. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Nosso tema hoje é livre, você pode mandar para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 988-775550. Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes da 95. Uma ótima semana para todos. Né? Para todos nós, né? Com as bênçãos de Deus, né? Doutora, eu tenho um problema de enxaqueca, isso todo mês, né? A alimentação pode causar essa enxaqueca? A alimentação com certeza pode causar sim essa enxaqueca. Será até um tema do nosso programa, né? De um dos nossos programas futuramente. Mas adiantando, a enxaqueca ela pode ter várias causas, né? Ela pode ter vários fatores que venham a desencadear. Mas a alimentação, para pessoas que têm essa enxaqueca, ela pode também ser um gatilho para que desenvolva, né? E ela também pode ser o que a gente chama de enxaqueca cíclica, voltada. É uma mulher, né? Mulher. Então ela pode ser também estar ligada ao período menstrual, né? A TPM, muitas mulheres elas têm essas enxaquecas cíclicas devido à menstruação, né? E também diversas causas que podem vir a causar. Mas alguns alimentos eles podem sim desencadear a enxaqueca. Para algumas pessoas, uns alimentos são mais estão mais envolvidos nesses gatilhos, né? Algumas pessoas não podem, por exemplo, maracujá. Para quem tem crises de enxaquecas, as enxaquecas cíclicas, ele desencadeia bem, ele é um gatilho sim também. Fiz uma colonoscopia e o resultado foi divertículos de sigmoides. Quais os alimentos que eu não posso comer? Bem, em relação ao intestino, né? Esses divertículos, né? Essa diverticulite que essa paciente tem, ela estava num processo, né? Dessa diverticulite, esse processo inflamatório. Então, na diverticulite, quando você está, é diferente o tratamento. Quando você está em uma crise e quando ela está adormecida, vamos dizer assim. Então, assim, quando você está numa crise, o paciente tolera muito menos alimentos. Os alimentos, eles vão causar muita irritação, principalmente os alimentos muito gordurosos, os alimentos contendo muito açúcar, né? Então, eles causam, né? Os alimentos que causam flatulência ou gases, eles vão trazer mais esse mal-estar ao paciente. Mas, no geral, o que é que a gente orienta? Evitar também as sementes, a gente tem essa... preconizar de evitar as sementes, usar sempre mais ela triturada, porque as sementes podem ser depositadas, porque nem todas elas são digeridas, elas são muito difíceis de digerir. Então, por isso que muitas vezes eu digo, vamos triturar, exatamente por isso, para facilitar a absorção desses nutrientes dessas sementes. Então, evitar estar usando esses grãos, essas sementes na sua forma inteira. E também evitar alimentos muito doces, alimentos contendo bastante açúcar, alimentos gordurosos, e manter uma dieta mais leve, manter uma dieta mais saudável e equilibrada. Evitar essas carnes embutidas, esses embutidos contêm muito sal também. Então, assim, manter mais os legumes, frutas, os vegetais no geral. E uma alimentação mais equilibrada, tá? Durante o dia. Tem mais pergunta aqui chegando, bom dia. Bom dia, doutora. Excesso de gás na menopausa, as gases podem ser por causa da menopausa? E o que fazer para diminuir essas gases? Olha, é o seguinte, no caso, existe também essa questão hormonal e muitas mulheres, sim, na menopausa, elas se queixam de diversas, como é que a gente pode dizer, doenças ou diversos sintomas que aparecem a nível intestinal durante essa menopausa, muito mais por causa dessa mudança hormonal, nessa fase da vida da mulher. Então, esses gases, sim, muitas vezes, tem mulheres, a gente estava até conversando um dia desse, e elas reclamando exatamente disso. Na menopausa, são muitos gases, principalmente à noite. Então, como é que a gente faz para evitar? Alimentos, gente, que tem essa tendência já de causar flatulência, a gente tende a evitar, né? Por exemplo, batata doce,
brócolis, essas crucíferas, elas também tendem a causar gases. Então, assim, vai muito do conhecimento da pessoa. Esse alimento está me causando gases. Então, assim, a pessoa também tem que se conhecer. O que pode causar gases para um normalmente, às vezes não causa para outra pessoa. Então, você também tem que se conhecer, né? Então, esses alimentos que eu falei, como batata doce, as crucíferas, né? Como brócolis, por exemplo, eles tendem a causar gases. O feijão, ele também tende a causar gases. Agora, como é que a gente orienta o cozimento do feijão? Você deixar de molho, pelo menos por 24 a 12 horas, né, antes do cozimento. Então, você deixa de molho, troca a água, pelo menos umas 3 vezes, para que a gente tire realmente essas substâncias que venham a causar gases, tá? E cozinhar bem direitinho o feijão, que aí vai estar diminuindo também esse desconforto. Hoje, para quem não sabe, é o dia do sorvete, né? E o nosso ouvinte João Medeiros pergunta justamente isso. No dia do sorvete, gostaria de saber da nutricionista Isabelle se a gente pode consumir sorvete frequentemente. Não, gente, o sorvete, ele contém aquela substânciazinha que eu falei, que é uma gordura que a gente chama de gordura trans. É uma gordura que não é natural, é uma gordura que não é nem um pouco saudável. E é a gordura que ela é responsável por causar diversas doenças, principalmente a nível de doenças cardíacas, né? Então, assim, tenham essa cautela. Quando a gente diz assim, pode consumir, não é que você pode consumir diariamente, não. Uma vez perdida, gente, como eu falei. Além de ser um alimento riquíssimo em açúcar, é um alimento que é um dos alimentos que mais contém essa gordura trans, a gordura saturada, para deixar essa consistência do sorvete que todo mundo gosta, né? Então, assim, tenha cautela, tá? Porque em excesso, né, ela pode trazer algum mal à sua saúde. Isabelle, quais os alimentos que devemos evitar com H. pylori? No caso, aí é uma questão, uma gastrite, né, já que contém a bactéria, a Helicobacter pylori. E aí, no caso, você vai fazer um tratamento realmente para gastrite, né? Você vai, não sei se vocês lembram, quem assistiu o programa, a gente falava muito das bactérias boas e das bactérias ruins, né? Que a gente tem a nível do trato gastrointestinal. E a Helicobacter, ou H. pylori, ela é um tipo desse bactéria ruim, que está lá povoando a nível de estômago, e a gente tem que fazer total esse controle, porque pode causar câncer futuramente quando não tratado. Então, assim, você vai fazer uma dieta, claro, para gastrite, porque você vai estar sentindo muitas dores, provável. Então, assim, como você também está fazendo uso de algumas medicações, principalmente medicações para diminuir a acidez do estômago, provavelmente também, né? Eu não sei o seu tratamento, mas assim, o que a gente orienta? Evitar, nesse caso, quando se tem o uso dessas substâncias para diminuir a acidez, a gente diminuir o consumo de alimentos ricos, ou seja, que sejam mais ácidos, né? As frutas mais ácidas, os refrigerantes, o café. Esse café, ele é um irritante da mucosa nessas situações. Então, café, chá preto, chá mate, eles são extremamente irritantes. A gente também diminui os condimentos, né? Mais fortes. A gente procura trazer os condimentos mais naturais para temperar os alimentos. Então, evitar esses temperos completos, já prontos. Evitar pimenta, evitar cominho. Então, esses condimentos mais irritantes a gente também evita. Evitar essas bebidas açucaradas, gaseificadas, como refrigerante, por exemplo. Então, trazer essa alimentação, mais uma vez, mais equilibrada e mais pro natural. Evitar também os embutidos, como presunto, mortadela, salsicha, que eles também causam uma certa irritação. Tá Nosso bom? ouvinte Francisco Augusto quer saber se o empanado de frango pode ser consumido normalmente. Assim, tem o empanado que você faz em casa e tem o empanado que você já compra pronto, né? Então, assim, só para recapitular como a gente empana, por exemplo, um frango. A gente vai usar ovo, farinha, muitas vezes as pessoas usam, além da farinha de trigo, a farinha de rosca, né? E aí o empanado, geralmente as pessoas fritam. Só alguns, eles vão usar em um air fryer ou no forno, né? Mas a maioria das pessoas fritam. Então, se a gente for pensar se o empanado de frango, ele pode ser utilizado sempre com grande frequência, então a gente vai pensar, eu vou sempre estar consumindo a farinha de trigo em excesso, a farinha de rosca
e a fritura. Então, assim, tenham cautela também, né? Então, se você for consumir, evite pelo menos a fritura, né? Porque atinge aquele ponto de fumaça que eu já falei e seria a gordura que vem a causar mal, tá? Para a saúde do coração. Então, assim, tenham cuidado, nunca em excesso. Se você quer consumir o frango, consuma o frango de outras formas, né? Não necessariamente sempre empanado. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Marcos Nantaquiano do Recreio. Pergunta aí a nutricionista se mamão altera o diabetes. Bom dia. Mamão altera diabetes? Olha, eu respondi uma pergunta parecida com essa no programa de diabetes. E assim, gente, não é questão que um alimento venha a alterar, tá? É toda uma junção diária, é todo um somatório de alimentos que você consome durante o dia, né? Não adianta assim, você vai retirar o mamão, em compensação você coloca outros alimentos que venham a subir um bolo, né? Que realmente tenham uma carga glicêmica muito maior. Então, o que a gente tem que pensar em relação ao diabetes é que existem alimentos que eles podem sim alterar, né, num somatório diário, e aí a gente vai pensar o seguinte: tem alimentos que ele tem a historinha que eu vou contar aqui bem rápido. Tem o índice glicêmico, que é a velocidade que essa glicose do alimento, ou esse açúcar do alimento, chega ao sangue, e tem a carga glicêmica, que é a quantidade de açúcar que tem esse alimento. Então, assim, o mamão, por mais que ele seja doce, né, ele não tem uma carga glicêmica muito alta e o índice glicêmico dele é médio, ou seja, essa velocidade que ele vai chegar ao sangue. É diferente, por exemplo, da melancia, que ela vai ter um índice glicêmico maior, apesar da carga glicêmica ser menor. Isabelle, você está confundindo tudo. E resumindo a história, as frutas, geralmente, elas não chegam a ter um índice glicêmico muito alto, ou seja, uma velocidade de chegar ao sangue muito rápido. Apenas a melancia. São algumas frutas que têm essa velocidade rápida, como a melancia. Por isso que às vezes a gente pede para evitar, porque as pessoas nunca sabem o que é uma porção. Elas entendem que uma porção é um quarto de melancia, né? Então, assim, em relação ao mamão, o mamão não vai subir tanto a sua glicemia quando sua glicemia for controlada. Se você tiver uma glicemia controlada, não será uma fatia de mamão pequena que vai elevar. Tá? Então, assim, eu queria que vocês entendessem, é todo um somatório durante o dia. Então, se você mantém sua glicemia normal, você vai ter uma liberdade de comer sim o seu mamão, tá bom? Bom dia, Isabelle. Qual alimento ou quais os alimentos ideais para quem teve bebê há poucos dias? Pronto. Quando a gente falou em relação, tá com poucos meses, né? Quando a gente falou em relação na época que a gente falou em amamentação, é de extrema importância a alimentação da mãe para montar essa programação metabólica do bebê, né? Desde a gestação e continuar mantendo isso. Então, muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, o que a mãe vai comer vai influenciar. Na cólica do bebê, por exemplo. Gente, entendam, o bebê, ele tem um sistema gastrointestinal muito prematuro, né? Ele é imaturo. Prematuro não, imaturo, perdão. Então, assim, ele vai sentir cólicas, né? Agora, assim, existem alguns alimentos que eles são mais irritantes para os bebês. Então, a gente sempre pede para evitar chocolate, para estar evitando café em excesso. Eu não vou poder tomar meu cafezinho pela manhã. Não, claro, você vai poder tomar seu café. A gente fala em excesso, tá? Excesso de café que não pode você estar consumindo café diversas vezes ao dia. Então, assim, o cafezinho da manhã, sem problema, mas evitar o café. Evitar esses condimentos mais irritantes, porque muitas vezes esses sabores passam para o leite materno. Mas o que eu quero que vocês entendam tenha uma alimentação equilibrada, com presença de legumes, de frutas, de feijão, né? Fazendo essa questão do deixar de molho várias vezes, várias horas antes de cozinhar, tá? Então, assim, frutas, legumes, faz um café da manhã saudável com presença de proteína, como, por exemplo, o ovo. Pode comer cuscuz, Isabelle, e tapioca, sim. Então, assim, uma alimentação equilibrada, tá? E que tenha presença, certo, gente? Algumas vezes de peixe. O peixe é muito importante também para a gente estar ofertando alguns nutrientes para o bebê. E no caso, existem algumas suplementações que, no caso, o ômega 3, hoje em dia, ele entra nessa suplementação na gestação e continua durante a amamentação. É de extrema importância,
tá? Então, gente, é uma alimentação equilibrada, não precisa você retirar muitas coisas. Eu recebia mães que diziam assim: Isabelle, eu só tô comendo arroz e frango. E já imaginou como é que ficaria a nutrição dessa mãe só comendo arroz e frango durante todos os dias na hora do almoço, né? E no jantar era arroz. Então, assim, com medo do bebê ter cólica. Não é assim, você precisa nutrir seu filho e essa nutrição vem de uma alimentação equilibrada durante o dia, tá? Agora, evite só esses que venham ser mais irritantes, que tenham um sabor mais aguçado, tá? E o café, os refrigerantes, é o que a gente vai evitar aí. Tem mais pergunta aqui chegando. Bom dia, Marco Dantas. Bom dia, doutora Isabela. Doutora Isabela, eu gosto muito de pegar assim, 4, 5 limão verde, aí boto com água, boto gelo dentro e boto o açúcar, passo no liquidificador. Esse limão, né, dá problema de gastrite, porque eu gosto muito do suco de limão passado no liquidificador com gelo. E aí, Isabela? Olha, como eu falei, a gente só evita, ele não vai causar gastrite, a gente só evita os alimentos mais ácidos quando o paciente está em uma crise e que toma uma medicação para diminuir a acidez do estômago, tá? Porque o estômago ele vai ficar menos ácido e esses alimentos podem vir, né, causar um efeito contrário. Então, assim, a gente só pede para evitar nessa situação, quando o paciente está tomando alguma medicação para diminuir a acidez do estômago, tá certo? Mas em outros casos, de forma alguma, a gente não precisa, no caso você não tem gastrite e não faz uso de medicação, não precisa evitar de jeito nenhum, nem vai lhe causar gastrite, né? Tem mais pergunta aqui chegando, vamos... Desculpe, Marcos Dantas, é porque eu pensei que eu tinha... vamos lá, então, outra pergunta aqui dizem chegando. assim, o que a mãe vai comer vai influenciar na cólica do bebê. Não entendo, você está gravando aqui a sua participação, certo, para mandar para alguém, certamente, né? Tem mais pergunta aqui, vamos lá. Bom dia, Marcos Dantas, é assim, eu fiz uma cirurgia a vesícula faz 6 meses, então depois dessa cirurgia eu venho comendo igual um bicho. No caso, era para mim diminuir a comida, só que eu não consigo de jeito nenhum. E eu vinha sempre fazendo dieta, não consigo mais. Estou com quase 90 quilos. E aí, Isabela? Assim, em relação à retirada da vesícula e o aumento do apetite, eu não vejo muita relação, não. Mas, assim, o que é que a gente pode associar a isso? Foi uma pessoa que passou por uma cirurgia, ficou alguns dias em casa e isso gerou uma certa ansiedade e você come mais, né? Mas assim, o que é que a gente orienta? É você tentar retomar, se já faz alguns dias, faz 6 meses, né? Alguma atividade física, uma caminhada, para você desaparecer até um pouco e parar de pensar um pouquinho, de ficar em casa e parar de pensar um pouquinho nessa parte de se alimentar toda hora. E iniciar realmente uma dieta, uma reeducação alimentar, para que você coma menos vezes durante o dia e não coloque na cabeça que foi porque você retirou a vesícula que você está comendo mais, tá certo? Não é a vesícula que vai lhe fazer comer mais, tá bom? Mas evitar um pouquinho essas gorduras para não ter algumas intercorrências, tá bom? E é só iniciar uma reeducação aí. Isabelle, gostaria de saber quais os benefícios e prejuízos que o açaí pode nos causar em relação à nossa saúde. As pessoas estão fazendo uso do açaí em grande excesso, principalmente as crianças. Que fique claro, açaí em polpa é uma coisa. O açaí que se consome é um açaí sorvete, tá? Então, existe o açaí polpa, que é aquela polpa realmente da fruta do açaí. E existe o açaí que a gente consome nessas caixinhas que a gente compra, que é um sorvete de açaí, na verdade. É completamente diferente. O açaí, ele é riquíssimo em nutrientes, riquíssimo em antioxidantes. Faz muito bem para a saúde a polpa, tá? Agora, esse que se consome, ele nunca vem só, né? Ele vem carregado de açúcar, né, que é esse sorvete de açaí que a gente consome. Mas é a polpa. Não é a polpa, gente. É um sorvete que usa da polpa.
tá? Então, assim, ele é riquíssimo em açúcar, riquíssimo, você pode olhar nos ingredientes, que o açúcar vem bem antes, tá? Então, ele é riquíssimo em açúcar, em gordura, em muitas outras substâncias. Então, assim, não é algo que venha fazer bem com o consumo diário, não, até porque as pessoas não consomem o açaí sozinho, eles sempre trazem ou um leite condensado, a banana eu não vou falar, né? Mas um leite condensado, farinha láctea, leite em pó, babá, enchem aquele açaí de mais açúcar, né? E mais gordura. E aí eu deixo a pergunta com vocês: será que realmente isso faz bem? Né? Então, assim, se fosse a polpa de açaí, não questionava de forma alguma, deveria sim entrar na nossa refeição em alguma hora do dia, a polpa do açaí. Não o açaí sorvete, que é o que é vendido aqui, mais facilmente. A nossa ouvinte, Dona Nem, aquele abraço para ela, pergunta aqui: a pinha e a manga são ofensivas para quem tem diabetes? É a pergunta que eles mais gostam. É pinha, manga e melancia, manga né? É uma delícia, manga, né? Pinha é também. O seguinte, a pinha, ela tem uma quantidade de açúcar bem grande, né? Ela tem uma carga glicêmica boa, ela também tem um índice glicêmico bom. Então, a pinha é algo que a gente evita, sim, algumas vezes para diabético, quando esse diabetes é descompensado ou está descontrolado, vamos dizer assim, tá? Em relação à manga, a manga é uma controvérsia no mundo da nutrição em relação ao diabetes, porque alguns estudos mostram que pelo fato da manga ter uma grande quantidade de fibras, ela não vem a subir esse açúcar no sangue. Outros já dizem que não, a manga tem realmente um índice glicêmico mais elevado e ela vem a subir. Então, o que é que eu gosto de orientar? É o paciente se observar. Se você tem uma glicemia controlada, né, não adianta você pegar uma manga enorme e comer a manga inteira, né? Por isso que eu digo, as pessoas, quanto mais você vai consumir, mais açúcar vai gerar nesse consumo. Então, assim, é você comer meia manga, não vai ter problema, é porque as pessoas só se satisfazem quando comem a manga inteira, né? Então, assim, uma meia manga, ela vai estar rica em fibras e aí eu não vejo problema. Agora, se o diabetes estiver controlado, tá? Professor Eduardo está aqui lhe mandando um abraço, parabenizando Isabela pela segurança e conhecimento sobre os vários assuntos expostos. Aí tem a pergunta agora, elogio, depois a pergunta. Um abraço, Eduardo. A batata doce contribui para a formação de cálculos renais? Olha, vamos conversar, sim. Uma ótima pergunta. Dependendo do tipo de cálculo, os mais conhecidos são os oxalatos, o cálculo de oxalato de cálcio. E a batata doce, ela tem oxalato. Agora, o que é que eu queria que vocês entendessem? Isabelle, mas eu não vou poder comer batata doce? Você pode, cozinhe várias vezes, cozinhe e deixe a batata bem molinha, jogue a água fora durante o cozimento e aí você vai estar eliminando um pouquinho desse oxalato. E outros diversos alimentos, eles contêm excesso de oxalato, como refrigerante, chá preto, chá mate, café, né? Diversos outros alimentos, eles têm oxalato. Agora, o que eu queria chamar a atenção em relação ao cálculo, são alguns segredinhos que a gente tem que ter. Beber muito líquido, comer alimentos que contenham muito líquido, né? As frutas, elas contêm naturalmente muito líquido. Então, assim, e você evitar alguns alimentos e algumas suplementações. Falei isso no programa passado, já falei acho que umas 2 vezes. Evitem comprar suplementos que tentam lhe vender em farmácias e sozinhos, por exemplo, nutriente sozinho, como por exemplo, cálcio. As pessoas pegam, mas eu vou prevenir, né? Vou prevenir um artrite, uma artrose, né? E aí consome, né? Achando que vai prevenir realmente, né? Ou vou prevenir uma osteoporose. Pega um suplemento de cálcio e toma por conta própria. Isso pode vir a causar, sim, um cálculo de oxalato. Vitamina C, que é o que a gente mais observa. As pessoas consomem suplemento de vitamina C junto com água assim, ó, na brincadeira. Pode futuramente causar cálculo? Pode. Então, tenham cuidado. Suplementação só com orientação do profissional, tá certo? Então, assim, evitem. E a alimentação natural, ela vem, sim, a ajudar bastante. Agora, o problema da batata, não é que você vai consumir muita batata e vá realmente ter o cálculo. Não. Para pessoas predispostas, aí sim. E, claro, o consumo em excesso, ele vem também a prejudicar, tá certo? Abraçar aqui a turma lá do Sítio Peixe, né? Esse Riacho dos Cavalos na Paraíba. O Cleonilton Soares pergunta: Isabelle, quais são os benefícios e malefícios do caldo do mocotó? Rapaz, o caldo do mocotó, ele vem a ter, é o benefício, eu vou falar, tá?
A gente tem no caldo do mocotó uma quantidade de proteína bem legal, junto com o mocotó, né, no caso. E a gente tem uma substância que é uma substância que a gente chama da beleza, é o colágeno. Né? Tem muitas pessoas que cozinham e congelam e consomem isso junto das refeições, porque ele é riquíssimo em colágeno, tá certo? Então é um benefício. Evitar o consumo também pelo excesso de gordura muitas vezes, e as pessoas às vezes cozinham e adicionam mais óleo, né? Mas enfim, ele tem colágeno e é uma substância bem interessante para o nosso organismo, tá certo? Vai ter algum mal? Não, só faz o Não, bem. o malefício é quando a forma como vem a se cozinhar, se coloca mais óleo, se coloca mais gordura, né? Mas assim, com consumo equilibrado é bem interessante. Ok. Gente, com a finalidade de aliar nutrição à odontologia, o casal Isabelle Cláudia e Janilda Aranha estão atendendo num ambiente com modernas instalações e fácil acesso, localizado na Galeria Malvina, na Avenida Coronel Martiniano, em frente à Prefeitura aqui de Caicó. A nutricionista Isabelle Cláudia é especialista em nutrição clínica pela Universidade Gama Filho, realiza o atendimento nutricional individualizado, promovendo a reeducação, o planejamento alimentar e o tratamento nutricional das patologias clínicas. O odontopediatra e ortodontista Janilda Aranha realiza atendimento clínico em bebês, crianças e adolescentes, bem como o tratamento ortodôntico em pacientes de todas as idades. Você quer mais informações, marcar sua consulta com Isabelle e com o Dr. Janildo? Anota aí os telefones, gente. 98708-1707 ou WhatsApp 99604-0655. Isabelle, obrigado por sua participação. Até segunda-feira, se Deus quiser. Obrigada, uma ótima semana a todos e um bom dia.